Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos usar uma ferramenta muito útil, um simulador. A vantagem do simulador é que você não vai colocar fogo em nada e nem vai danificar os seus componentes. Por isso utilizamos ele antes mesmo de sair ligando os fios aí na protoboard. Então o acesso vai estar disponível no nosso módulo através de um link e você segue os passos para poder criar sua conta e fazer o login. Após estiver logado, é só nos acompanhar. Primeiramente, a programação do Arduino se divide em três partes: estrutura, valores e funções. Vamos iniciar pela parte estrutural do Arduino. No Arduino, as funções loop e setup são obrigatórias e todas as funções devem ter um nome e procedimentos que ela vai executar, que devem estar contidos entre parênteses. Dentro dos parênteses, vai ter o nome da função e vem os parâmetros que a função deve receber, sempre finalizando aí com ponto e vírgula. Se não entendeu ainda, não se preocupe, nós já vamos praticar e vai ficar mais fácil. Void Setup é o local em que você coloca o código de inicialização, as instruções que preparam a placa antes do início do loop principal, ou seja, executa apenas uma vez. O Void Loop. No Void Loop, por sua vez, é a seção que contém o código principal do seu sketch e que deve apresentar um conjunto de instruções a serem repetidas seguidas vezes, até que a placa seja desligada ou reiniciada. Aí você fica vendo essas barras, esses pontos e vírgula, parênteses. Não entre em pânico não, é muito mais fácil do que você imagina. Basta aprender para que cada um deles serve. Então, vamos aos primeiros itens, que são os símbolos. O símbolo de ponto e vírgula. Você pode colocar uma instrução ou mais na mesma linha, desde que elas estejam separadas por ponto e vírgula. Nós não recomendamos colocar muitas instruções na mesma linha, pois dificulta a leitura do código. As chaves. As chaves são utilizadas para marcar blocos de código. Então, toda vez que tem uma função, nós usamos aí, por exemplo, a chave para poder marcar aí o seu bloco de código. A propósito, para quem não sabe o que é compilar um código, é uma ação onde nós transformamos aí a linguagem humana para a linguagem de máquina. Os comentários. Então você viu aí as barrinhas, tá? A barra de data. Essas barras servem para você comentar o restante da linha. Às vezes nós utilizamos para ignorar uma parte do código, por exemplo, eu posso inserir barra aqui, ele vai ignorar essa parte do código, ou você usa ela para fazer pequenos comentários para fazer a leitura mais fácil do seu programa, para você não se perder dentro do seu programa. A próxima vez que você precisar fazer manutenção no seu programa, fica mais fácil, porque ele vai te estruturando, você pode ir estruturando todo ele. Uma outra coisa interessante é com relação ao outro caractere coringa aí que nós usamos para fazer os comentários, que é o barra asterisco. Então, ele inicia um bloco e para você fechar o bloco, você tem que colocar asterisco barra. Barra, asterisco, asterisco, barra. E você dá um Enter e faz o comentário dentro desse espaço. Nós temos aqui Define. Define, nós colocamos aqui uma variável, que eu vou explicar já, e um número. O define é muito útil, pois ele é uma constante. Nós vamos explicar isso também mais daqui a pouquinho. Antes mesmo que seja o programa compilado, ele pega e manda essas instruções de informações de portas para o Arduino, evitando assim ocupar espaço na memória. Então você usa define antes, para quê? Para fazer declaração de pinos de entrada e saída. Logo em seguida nós temos também o include. O include é muito útil porque você adiciona novas funções a seu sketch através de bibliotecas. Nós vamos estudar também mais bibliotecas mais adiante, mas o funcionamento deles, o uso deles é dessa forma. Nada de colocar ponto e vírgula, nada de colocar igual aqui no define.
Operadores de comparação. Agora vamos falar rapidamente sobre os operadores de programação, só para quando você se deparar com eles não se assustar. Quando você especifica condições, teste para algumas instruções, tipo if, while ou for, esses operadores podem ser utilizados. Igual, igual, que funcionam como igual a, sinal de exclamação igual, não igual, menor que, maior que, menor igual, maior igual a. Cuidado! Não dá para usar o igual desta forma aqui para fazer comparações. Por quê? Este jeito de utilizar o igual é para atribuição. Nós vamos atribuir ao valor da esquerda o valor que está na direita. Para quando eu fazer comparação, então, igual, igual. A atribuição, um igual só. Muitas vezes o pessoal erra isso no meio do código e não descobre por que está dando erro. Porque passa a ser só verdade essa condição. Ele não fica falso. Pois o valor que está entrando da direita para a esquerda, ele está recebendo a variável, o sistema vai entender que isso é uma verdade. E é verdade porque ele está recebendo. Então, muito cuidado com o igual igual na hora da comparação. Os operadores aritméticos. Nós temos aí o igual, que eu já falei para vocês, que serve para poder fazer atribuição. E nós temos ainda soma, subtração, multiplicação, divisão. O uso dele é bem simples, não é nada complicado. E você pode fazer o uso dos parênteses para fazer várias contas respeitando a devida ordem para o cálculo não sair errado. Vamos falar agora sobre operadores booleanos. Esses dois operadores aqui, esses operadores que nós temos, o sinal do e junto, que tem a função de e, se acontecer alguma coisa e acontecer outra, ou então o pipe, que é as duas barras em pés, que tem a função de ou, se acontecer isso ou aquilo, e nós temos o operador de negação, que ele vai negar aquilo que estiver chegando para ele. Então, se estiver chegando verdade, ele vai negar aquela verdade. Parece confuso, mas não se preocupe, nós teremos alguns exemplos legais para mostrar como funciona esse operador de negação. Além dos operadores booleanos, nós temos algumas atribuições compostas, que é o incremento, mais, menos, menos, e assim por diante. Você vê muito esta opção aqui do mais e do menos. Os outros são mais difíceis da gente se deparar com eles. Passada essa partezinha, que é só para você não assustar com os operadores, nós vamos partir para a estrutura de controle do Arduino. O Arduino inclui algumas palavras-chave para controlar o fluxo lógico do seu sketch. Essas palavras-chave estão aqui. Uma delas é o if, é o se. Se acontecer alguma coisa, faça tal coisa. Essa estrutura é responsável pela tomada de decisão em seu programa. O if deve ser seguido por uma questão, especificada como uma expressão entre parênteses. Se ela for verdade, o que vier depois dela vai ser executado. Se ela for falsa, ela executa o bloco seguinte. No nosso caso, nós estamos fazendo a seguinte solicitação. Se o botão estiver ligado, estiver recebendo o sinal alto, ele vai pegar e vai mandar o LED acender. Então, nós vamos fazer a simulação, depois vou explicar isso aqui para vocês, cada um desses itens aqui. Vamos só fazer a simulação para vocês entenderem como é que é. Vou subir aqui o código, descer a tela, e aqui eu tenho o botão. Então, toda vez que eu apertar o botão, ele recebeu o botão alto, ele vai acender o LED. Ok? Vocês poderão depois mexer aí
nesse código. Vou estopar a simulação e vamos voltar para cá. Aí nós temos aqui o else. Você não precisa obrigatoriamente usar o else depois do if. Mas o else é o nosso senão. Se ele não estiver ligado, ele vai estar desligado. Então ele já coloca para a gente aqui o LED no low, que foi o que aconteceu. O tempo todo o LED estava desligado e o LED foi ligado quando eu pressionei o push button. Ok? Mais um pouquinho adiante tem o while. O while é o nosso loop. Tá? Ele vai ficar executando, enquanto for verdade, ele fica executando uma função. Então, no exemplo aqui, eu vou apagar as barras aqui, vou apagar os comentários para poder ativar. E eu vou pegar essa variável que eu chamei de caixa, enquanto ela for menor que 50, ela vai fazer caixa mais mais. A caixa eu declarei ela lá em cima com valor de 0. Caixa igual a 0. Logo, ela inicia com 0. Toda vez que ele passar pelo loop, ele vai colocar 1 na caixa. Então, o caixa era 0 mais 1, caixa 1. Caixa que era 1 mais 1, 2. E assim por diante. E toda vez que ele fizer isso, ele vai acender o LED e vai apagar o LED. E isso vai ser bem rápido, porque eu estou colocando aqui um delay de 100. Nós vamos explicar mais adiante qual a função do delay. Então, vou subir o código. Vou descer aqui a tela do simulador. E aí, você vai perceber que o LED está piscando rapidinho. Ele vai piscar até dar os 50 lá. Ok? Muito bem. Além do while, nós temos também o do while. O do while é mais ou menos a mesma coisa do while. A única diferença é que o código vai ser executado antes dele fazer a validação se é verdade. Ele primeiro executa, depois valida se é verdade. Então nós vamos pegar aqui e descomentar o nosso do while aqui. E ele vai fazer o seguinte procedimento. Ele vai esperar um pouquinho. O x, que é uma variável, que é uma caixinha, que vai guardar os dados que estão vindo lá do sensor, através desse código. Não se preocupe, nós ainda vamos explicar isso aqui, só para vocês entenderem o que é cada um deles, antes da gente começar a colocar a mão na massa. Isso é só para ir clareando a explicação para vocês. Então, ele vai pegar aqui, vai executar uma vez, enquanto o x estiver menor que 100, ele vai ficar recebendo esses dados. Então, eu subi no código, eu vou pegar aqui e descer a tela. Eu girando o meu potenciômetro, eu vou alterar os valores. Eu alterando esses valores, ele entra ou sai dessa condição. Agora eu vou explicar para vocês o for, que é o para. Ele é muito fácil de utilizar. Primeiramente, ele é executado através de um bloco de instruções que fica dentro do parênteses. Então, nós temos aqui o i, que é igual a 0. Enquanto o i for menor ou igual a 255, ele executa. E toda vez que ele executa, ele acrescenta mais 1 no i. Aqui no nosso caso, eu vou mandar ele fazer o LED acendendo de acordo com a quantidade que for o i. Então, vai começar apagado, depois o LED vai começar o pulso aumentando até ele ficar mais claro. Eu vou mostrar para vocês. Aqui o LED aumentando a cor, o brilho, até apagar. Ele executou, então, 255 vezes. Agora eu vou mostrar para vocês o switch case. Para isso, eu abri outro exemplo, o exemplo switch case.
Enquanto a instrução do if funciona com duas opções, verdadeiro e falso, o seu programa com o switch case permite que ele receba várias orientações dependendo do valor de uma variável, mantendo aí o seu programa organizado sem que você precise aí ficar substituindo ou utilizando vários ifs. Então, para isso, ele é muito simples. Eu vou abrir o código dele, vou subir a tela aqui para vocês acompanharem. Vou abrir aqui o código dele. Eu peguei um código bem simples. Aqui nós temos um número aleatório que eu vou usar uma segunda explicação. Mas o mais importante para nós aqui no momento é esse cara aqui, o switch. Esse bloco é o bloco que nós vamos comentar agora. Ele é muito simples. Então, a partir do momento que ele recebe um valor pela porta serial, nós vamos usar o serial monitor, depois nós vamos explicar também mais funções sobre ele. Ele vai pegar os dados que eu digitar no teclado e se ele comparar, ele vai fazer a comparação. Caso seja igual a A, ele vai ligar a porta 2 do Arduino. Aqui, ó. A porta 2 do Arduino vai ser ligada. Se for B, 3, C, 4 e assim por diante. Eu vou pegar e vou subir esse código e vou abrir aqui um monitor serial. Aqui no cantinho eu abri, vou mandar a letra A e vou dar um Enter. Acendeu B, C, D e a letra E. Se eu colocar qualquer outra letra, um T por exemplo, ele vai apagar todas. Por quê? Nós temos uma opção default, o pessoal também chama assim. Você não precisa utilizá-la. A gente recomenda porque se alguém digitar algum número que não esteja, ou letra que não esteja ali especificado, ele executa uma ação. Você digitou o número errado, tente novamente, alguma coisa assim. No nosso caso, eu estou pedindo para ele usar um for para apagar todos os LEDs. Olha que legal. Então ele pegou que o pino é o 2, e se o pino for menor que 7, que nós temos que é 1, 2, 3, 4, 5, eu vou do 2, ok? Até o 5. Então, 2 menos 7, 5. Então, ele vai fazer um incremento, e aí ele vai pegar esse número aqui, ó, vai subindo. Agora ele é 2, no próximo pulo ele é 3, e aí ele vai apagar todos os LEDs. Então eu usei um for para apagar todos os LEDs. Ao invés de eu ficar colocando aqui digital right low 5 vezes num único pedacinho de bloco, eu consigo fazer isso. A 5 soldier dava para fazer? Dava, mas e se fosse 100? Então você teria que usar o nosso amigo for. Agora eu vou explicar para vocês um outro cara que está aqui dentro, que é o break. O break tem diversas funções. Este termo permite que você saia de um loop. Ele para o código e passa para o código seguinte. Ele é utilizado no switch case e em outras ações. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um outro exemplo para vocês verem como que funciona o break dentro de um loop, por exemplo. Vou subir o código. Aqui, toda vez que eu pressionar o botão, ele sai deste loop. Então, enquanto o sensor for maior que 512, ele vai ficar piscando o LED.
Enquanto ele tiver maior que 512, vai ficar piscando o LED. A não ser que eu aperte o botão. Então, vou descer aqui e vou mostrar para vocês o funcionamento. Vou pegar o potenciômetro. O LED está piscando. E não vai parar de piscar. Ele só vai parar de piscar se eu voltar o valor para cá, que seria menos 512, que ele vai de 0 a 1023. Então, eu vou soltar ele aqui, por exemplo, vai estar ligado. Ok? Vou apertar o botão e ele vai sair do loop. Além do break, nós temos também o continue. Quando a gente utiliza ele dentro do loop, permite que você pula o restante do código e testa novamente. Vou colocar aqui para vocês um código só para exemplificar. Então, aqui eu tenho continue. Vai de 0 a 255. Porém, na parte que o x for maior que 40 e o x for menor que 120, ele pula. Então, o LED não vai acender nesse espaço de tempo. O LED vai acender no começo e no final. Isso faz com que você crie uma brecha, um espaço no seu código. Além dele, nós temos também o return. O return, ele interrompe uma função e devolve para quem o chamou um determinado valor. Por exemplo, se eu estivesse utilizando um sensor, quisesse checar o sensor, eu poderia chamar essa função no meu código, e toda vez que eu chamasse essa função, ele pegava os dados do sensor e retornava o valor. Isso evitaria que eu colocasse muitas vezes dentro do bloco do meu código para ficar fazendo leitura do sensor. Então eu posso utilizar uma função, nós vamos explicar isso mais adiante também. Você utilizando uma função, você consegue economizar aí linhas de código e simplifica na hora de encontrar erros. Aí você usa o return. Aqui então ele retorna 1 se os dados forem maior que 400, se não, ele retorna 0.